Quantas vezes no nosso dia a dia ouvimos ou usamos a expressão falta de ética se referindo à indignação com um comportamento alheio? Se ética era um campo de conhecimento de estudiosos e especialistas, como filósofos, médicos e advogados, parece que ultimamente esta palavra invadiu os noticiários e entrou no vocabulário do nosso cotidiano. Mas será que o seu significado sempre foi o mesmo ao longo da história? Será que ética é um conceito universal? Afinal, o que é ética? Ética não é um saber acabado. Ética não é uma tabela pronta. Uma tabela das condutas elencadas, todas as condutas humanas em 2 colunas. Pode, não pode, pode, não pode. E o professor de ética, aquele que talvez tenha decorado a tabela. Partimos da premissa de que essa tabela não existe e, se existisse, ela estaria caduca no dia seguinte. Porque no dia seguinte estaríamos diante de situações inéditas que teriam tornado a tabela obsoleta. Razão pela qual acreditamos que ética tem a ver com liberdade. A possibilidade que temos de escolher como queremos conviver. A ética parte de uma premissa. A nossa convivência pode ser diferente do que ela é. E, portanto, a nossa convivência pode ser melhor do que ela é. A ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. As formigas, por exemplo, também convivem, mais intensamente do que nós, talvez. E todos sabemos como as formigas convivem. Quase todas elas trabalham 24 horas, 2 ou 3 não fazem nada e ficam com tudo. Estranhíssima a convivência entre as formigas. Só que no caso do formigueiro tem que ser assim. As formigas são regidas pela sua natureza, são escravas do seu instinto e não podem conviver diferentemente. Um formigueiro na Idade Média funcionava como funciona um formigueiro hoje. Mas no nosso caso, por mais que não possamos nos orgulhar muito da nossa convivência, temos um alento. Ela pode ser diferente do que ela é. E cabe a nós a tarefa de refletir, de pensar conjuntamente, de argumentar dentro de um grande espaço de diálogo para aperfeiçoá-la dia a dia, para que amanhã seja melhor do que hoje. Ética é porque há liberdade. Se abrirmos mão da liberdade de fazer a sociedade que queremos, teremos também aberto mão da ética. Afinal de contas, nós somos um animal, aliás, o único, que é capaz de decidir, escolher e julgar por si mesmo. Isto é, nós somos portadores de liberdade. Há pessoas que dizem, eu gostaria de ser livre como um pássaro. Precisa cuidado, porque pássaros não são livres. Pássaros não podem não voar. Pássaros não escolhem o que fazem. Não adianta, numa bela tarde, por exemplo, como hoje, às 17 horas, um sabiá andando, ele de repente olha e diz, nossa, acho que está tão bonita a tarde, eu vou a pé para o ninho. E aí ele vai caminhando. É claro que ele não conseguirá fazê-lo. Não é ele que decide. A decisão sobre a conduta dele não depende dele. Exemplo concreto, por que é que às vezes você ouve falar de ataques de cães, pitbull, rottweiler? Por que é que o cão faz o que faz? Porque ele não tem como não fazer. Por que é que, vez ou outra, você tem a ação de um animal que nos parece agressiva? E ela será olhada a violência da natureza, mas ela não pode ser eticamente analisada. Um cão não é bom ou mau. Não existe o mau cavalo, o mau cão, a má formiga, a menos que a gente vá usar padrões de reflexão nossas. Em outras palavras, outros animais não decidem em relação àquilo que a sua conduta terá. Nós somos capazes de colocar nossa vida em risco. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer coisas absolutamente inúteis para a sobrevivência, mas deliciosas, como praticar esporte, que não serve para nada. Não tem a menor finalidade e por isso é belíssimo. De que adianta saltar de paraquedas, fazer stand-up paddle? Qual é a finalidade de alguém correr de Fórmula 1, girar de maneira insana em alguma coisa que é absolutamente ameaçadora e que pode conduzir à morte e fazê-lo como uma escolha? Isto é, escolha.
Essa é a palavra-chave. Se você observa, eu não posso avaliar a conduta de um outro animal sob padrões éticos. É boa, não é? É decente ou não é? A formiga, como o Clóvis lembrou, ela é o que é. E ela é o que é porque a natureza assim a fez. Aliás, me lembrei, Karl Marx, né, no século XIX, grande filósofo alemão, dizia algo decisivo. Ele dizia que o pior dos tecelões, alguém como eu, que não tece direito, o pior dos tecelões sempre será melhor do que a melhor das aranhas, que faz teias magníficas. Porque, embora o pior tecelão, ele não consiga fazer uma teia como a aranha faz, a aranha só consegue fazer a teia daquele modo. Ela só consegue repetir. Inclusive porque a aranha tem um defeito. Ela nasceu sabendo. Isto é, ela nasceu pronta. Ela já faz a teia como a mãe fazia, a avó fazia, a bisavó fazia. E isso é uma limitação. Nós temos uma grande vantagem. Nós não sabemos fazendo, não nascemos sabendo e não, claro, não nascemos prontos. E desse ponto de vista, nós somos capazes de fazer de outro modo. Aliás, uma aranha, ela faz teias magníficas, mas ela só faz aquela teia daquele jeito, a menos que uma força externa haja sobre ela. Aquilo que Darwin chamou de mutação, né, por ambiente ou por pressão, aí você tem uma mudança. Nós não. Nós somos capazes, e aí o Clóvis lembrou bem, de fazer o mundo tal qual ele está. Aliás, esse mundo que hoje temos resulta das nossas escolhas. Não há uma divindade ou divindades, no meu entender, nem no dele, que vieram e disseram assim será. Ao contrário, ele resulta, esse mundo, como ele é, a nossa conduta coletiva, a nossa convivência de escolhas que fizemos. Desse ponto de vista, se assim ele pode não ser do modo como é, porque se nós assim o fizermos, podemos fazê-lo de outro modo. Nesta hora, nós queremos retirar da reflexão sobre ética algo que é muito usual. E eu vou passar para o Clóvis já para ele fazer essa reflexão num ponto. Muita gente diz, eu não tenho como não fazer assim. É o sistema. Eu faço assim porque a vida é assim, eu estou em vida social e é o sistema que faz assim. Portanto, eu só posso agir desse modo. Para justificar, inclusive, a conduta que resulta de uma escolha pelo malévolo, quando a possibilidade do benévolo existiria. O malefício é a escolha, o benefício também o é. No entanto, o principal argumento que muita gente usa é que eu posso fazer, a vida é assim, é o sistema. É isso? Denomina-se má fé. Quando você nega a própria liberdade. Quando você nega a própria condição de agente livre e capaz de fazer escolhas, sobretudo para justificar comportamentos que nos envergonham, que nos causam tristeza e que sabidamente não deveríamos ter tido. A verdade é que atribuir a razão das nossas causas a outras circunstâncias que não a nossa liberdade nos convém. Porque essa coisa de ser livre pode parecer um privilégio, mas não é sempre. O homem sempre, ao se considerar livre, julgou-se superior ao resto da natureza. Basta você ver as definições que ele dá de si mesmo. Os gregos diziam que nós estamos a meio caminho entre os animais e Deus. Os cristãos, depois, não economizaram elogios e disseram que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mais até, somos filhos de Deus. E tudo isso por causa da liberdade que é a nossa, por causa da capacidade que é a nossa de fazer acontecer a vida de acordo com o nosso discernimento. Mas esta possibilidade, que pode ser entendida ingenuamente como um privilégio, muitas vezes, quando observada de perto, é fonte de sentimentos desagradáveis. E a filosofia tem também um nome para esses sentimentos: angústia. Angústia, Cortella, é o que você sente toda vez que percebe que é livre, que a vida depende da tua escolha e que essa escolha não é tranquila. Para escolher, é preciso atribuir valor às possibilidades de escolha. Aliás, essa definição é de dicionário de papelaria. Escolher é identificar a alternativa de maior valor. Ora, sendo assim, poderíamos pensar num exemplo. O professor precisa atribuir valor ao aluno, então ele aplica uma prova
ele conclui que o aluno vale 8. E qual foi o protocolo que ele utilizou? Ele comparou a prova do aluno a um gabarito, a uma prova nota 10, a uma referência. O que é que você aprende? Que não existe como atribuir valor sem ter uma referência de comparação, uma referência de contraste. Então, nesse momento, você poderia ser levado a pensar assim: ótimo, nossos problemas acabaram. Na hora das dúvidas existenciais, basta ter um gabarito da vida, basta ter a vida nota 10, basta ter a referência. Qual é a má notícia? A má notícia é que, diferentemente da prova do professor, a vida não tem uma única resposta certa. Se você vai ao exército, o primeiro valor do banner é a disciplina. E a melhor solução é sempre a mais disciplinada. E na hora da dúvida, quando a corneta toca às 5 da manhã, você levanta. A disciplina é a referência. Mas se você sai do exército e vai para um asilo de idosos, o primeiro valor ali é o repouso. A melhor vida é a mais repousante. E se alguma corneta tocar às 5 da manhã, os velhinhos no máximo levantam para fazer xixi e voltam para dormir, porque aquilo foi um erro. Você percebe que a disciplina, Cortella, é valor. A disciplina manda levantar, o repouso manda continuar dormindo. E você está diante de uma sinuca de bico. Dependendo do valor que você escolher, a solução será uma ou a sua contrária. E aí, a pergunta que qualquer um fará: mas que valor vale mais? A disciplina ou o repouso? E aí, eu digo, esse abacaxi é você que tem que descascar. Você que é livre para fazer suas escolhas também terá que criar uma espécie de hierarquia de valores. E isso eu não poderei fazer por você. Posso dar um segundo exemplo? Vamos pegar um valor da moda, a transparência. A transparência era, até outro dia, um conceito da ótica, atributo do vidro ideal. E foi importado para a ética recentemente. Faça de tal maneira a que todos saibam de tudo sobre todos o tempo inteiro e em qualquer lugar. A empresa se converte numa casa de vidro. A transparência ajuda a melhorar o cinismo, a hipocrisia, os privilégios, as primazias indevidas. Com a transparência, a vida e a convivência melhoram. No jogo de cartas, o valor maior é o sigilo ou a confidencialidade. E esse é o contrário da transparência. Eu espero que você tenha percebido que no jogo de cartas, a transparência não é bem-vinda. Aliás, em jogo nenhum. E o mercado, por exemplo, é um jogo. Imagine se a sua empresa vai lançar um produto em outubro que vai quebrar as pernas do adversário. Todas as esperanças estão ali. As empresas concorrem cabeça a cabeça. E você, em nome da transparência, pega aquele projeto e leva para a empresa vizinha, para que possa tomar ciência do projeto antes do projeto ser executado. Pois será demitido por justa causa. Será demitido por quebra de sigilo. Porque para que o projeto dê certo, é preciso que a empresa concorrente tenha ciência do projeto o mais tardiamente possível. Eu espero que você tenha percebido que qualquer valor que você pensar pode ser problematizado. E esta complexidade de valores, para usar o termo de Edgar Morin, esses valores complexos são a garantia da tua liberdade. Por quê? Porque se os valores, eles compusessem uma tabela fechada, com um valendo mais do que o outro, se os valores indicassem uma verdade sobre a vida prática, a consequência imediata disso seria o fim da liberdade. Seria o fim da possibilidade de escolha. Mas é porque os valores são complexos que continuamos vivendo a vida cercado de dilemas, quando duas alternativas nos parecem igualmente ruins. De trilemas, de tetralemas. Exatamente por quê? Porque diante da complexidade dos valores, o abacaxi de escolher critérios é nosso.
E dessa responsabilidade não podemos nos eximir.